bem-vindos a mais essa aula. E nessa aula eu quero conversar sobre os 10 princípios da terapia cognitivo-comportamental, que foi descrito pela Judith Beck, que é filha do autor da terapia cognitivo-comportamental, Aaron Beck. Ela fala sobre esses 10 princípios no livro dela chamado Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. Esses princípios, a meu ver, eles não se adequam apenas à TCC. Então, se você é psicólogo, terapeuta e segue uma outra linha, uma outra abordagem, eu acredito que essas regrinhas, digamos assim, elas se apliquem para você também, porque são princípios que, ao meu ver, ele vai funcionar para qualquer tipo de terapia, que são coisas que não tem por que você ficar tendo essa briga de abordagem, de coisas que, porque foi alguém da TCC que falou, só vai servir para isso. Então eu espero que esse conteúdo possa te ajudar nos atendimentos terapêuticos que você fizer, independente de qual linha você seguir. O princípio número 1, ela fala: a terapia cognitiva se baseia em uma formulação em contínuo desenvolvimento do paciente e de seus problemas em termos cognitivos. Ou seja, a avaliação que o terapeuta faz, ele está em constante movimento, ele está em constante mudança. Quando a pessoa chega ali para a primeira sessão ou para as primeiras sessões em que o terapeuta ainda está ali conhecendo bem a fundo o caso do paciente e está ali fazendo a sua avaliação, essa avaliação ela nunca vai ser definitiva, porque ao longo do processo, ao longo das demais sessões, pode ser que uma hipótese que o terapeuta tenha pode se mudar ao longo do tempo. Então, como eu até já falei aqui, não se prenda a diagnósticos. Você pode ter uma hipótese diagnóstica do que pode estar acontecendo, mas nunca aquilo vai ser algo definitivo. O princípio número 2 fala que a terapia cognitiva requer uma aliança terapêutica segura. Não precisa nem falar muito sobre isso, né? A gente já falou aqui sobre a importância do rapport, a importância dessa confiança entre o terapeuta e o terapeutizado, né, ou entre o cliente, que isso é de fundamental importância. E isso não quer dizer que isso seja importante só na TCC, né? Isso em qualquer tipo de abordagem, até na própria psicanálise vai falar sobre transferência, contra-transferência, né? São processos que envolvem aliança terapêutica e que sem isso bem definido, sem isso bem formado, nenhum tipo de terapia vai seguir tão bem adiante. A terapia cognitiva enfatiza a colaboração e participação ativa, tanto do terapeuta quanto do cliente. É extremamente importante o engajamento dentro do processo. A TCC ela costuma passar certas tarefas de casa, né, que são exercícios complementares, né, exercícios terapêuticos que vão ajudar a pessoa no dia a dia dela, coisa que na hipnose a gente também faz, né? Eu particularmente adoro passar exercícios de auto-hipnose. Às vezes o que a gente faz mesmo na sessão de atendimento, eu falo para a pessoa: olha, pega tudo isso aqui que a gente fez e repete em casa, né? Faz exercícios de visualização quando você tiver com um tempinho livre. Aliás, né, você precisa se engajar, né? Às vezes eu até pergunto para a pessoa, eu falo: olha, será que você tem aí no seu dia 5 minutinhos, 10 minutinhos livre para que você possa fazer algo que vai te ajudar a superar o seu problema? Eu sempre faço esse tipo de pergunta para a pessoa ver se você realmente, nossa, 10 minutinhos, 5 minutinhos, poxa, eu consigo fazer isso, né? Mas se a pessoa fala que consegue fazer, mas ela não faz, ela não se esforça o mínimo necessário, né, para que a mente dela consiga se reestruturar, né, para que o cérebro dela consiga criar novas conexões e ela consiga aprender, desenvolver novos comportamentos, talvez ela não esteja tão motivada a se livrar daquele problema. Então, o engajamento é importante, não só do terapeuta, quanto do cliente. O princípio 4, a Judith vai falar que a terapia cognitiva é orientada em meta e focalizada em problemas. A pessoa, quando procura uma terapia, ela chega com um problema pontual a ser resolvido. Então ela fala: olha, eu tenho fobia de cachorro, eu tenho medo de falar em público, eu tenho crises de ansiedade, tenho crises de pânico, eu tenho tal coisa, eu quero resolver isso. Então, assim como acontece na hipnoterapia, a TCC
também foca nisso, foca em resolver problemas. Por isso que é muito importante a pessoa saber para onde que ela quer ir. Se ela chega na terapia e fala assim, eu vim aqui para me conhecer melhor, eu vim aqui para trocar ideia, eu vim aqui para conversar. Ninguém vai na terapia para conversar. Se a pessoa quer conversar, ela vai, liga para um amigo, vai para um boteco, troca ideia. Terapia não é lugar apenas para conversar. Óbvio que vai ter muita conversa, óbvio que vai ter esse diálogo, claro, mas sempre com um objetivo bem pautado. Isso é extremamente importante, senão até mesmo você, como terapeuta, não vai conseguir traçar aí o que você vai fazer, qual que vai ser o seu plano terapêutico. Por isso a importância. O princípio número 5 fala que a terapia cognitiva inicialmente enfatiza o presente. Assim como acontece na Gestalt terapia, em outras teorias humanistas, a TCC também é pautada nas mudanças que acontecem no aqui e no agora. Isso não significa que o passado da pessoa e as ideias que elas têm do futuro sejam descartadas. Isso é uma crítica infundada da TCC, que muitos terapeutas de outras linhas acabam falando que a TCC ignora a história de vida da pessoa. Não é isso que acontece. A história de vida ela é extremamente importante, sim, para que entenda o que levou a pessoa a chegar até ali. Tanto que a TCC trabalha com crenças, né? Onde que formou essas crenças, por que ela acredita no que ela acredita. Então isso tudo tem a ver com o passado, sim. Porém, as mudanças, a ativação comportamental, o que ela vai fazer para que o futuro dela seja melhor, vai acontecer agora, aqui no presente. Então isso faz com que as pessoas muito ansiosas, que fiquem pensando no futuro, pensando em coisas que talvez nunca nem vão acontecer de fato, elas consigam trazer essas angústias do futuro para o presente, para que ela consiga agir, e a pessoa que sofre com coisas do passado, entenda que, poxa, o passado já passou, não tem como a gente entrar numa máquina do tempo, voltar até lá e desfazer tudo, né? Apesar de que na regressão a gente utiliza essas metáforas de volta no tempo, só que não é voltar no tempo para desfazer o que já aconteceu, e sim para que a gente entenda, ressignifique, olhe com outros olhos, e a partir de agora a gente faça uma mudança significativa. A número 6 diz que a terapia cognitiva é educativa. Ela visa ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída. A gente fala muito num termo utilizado chamado psicoeducação, que é nada mais nada menos do que a gente explicar para o nosso cliente o que está acontecendo com ele, ou seja, é dar uma aula sobre o que for necessário naquele momento. Então, se a pessoa, por exemplo, foi diagnosticada por alguém com quadro de transtorno de humor bipolar, talvez ela não saiba exatamente o que é esse transtorno. Então, cabe a nós, terapeutas, explicar para a pessoa quais são os sintomas, o que acontece, o que ela vai lidar de agora em diante com isso, para que ela possa entender o que ela tem. Quando a gente explica uma técnica para a pessoa, aí a gente só explica a técnica é assim, faz assim, assim, assim e repete. Mas a pessoa não vai entender direito o porquê que ela está fazendo aquilo não vai ficar tão claro. Então talvez isso não seja tão motivador para que ela faça esse exercício em casa. Então quando você vai lá e explica como que funciona, você pode utilizar o modelo cognitivo para explicar para ela, né? Pega essa aula que eu passei de modelo cognitivo, explicar para ela como que funciona, ou explicar a mente, né? Como que funciona aí aquele modelo da mente, para que ela entenda aquilo, para que ela introjete e fale, agora eu sei como que as coisas funcionam. Então ela vai poder se entender os comportamentos que ela tiver, os sintomas que ela vier a ter, e ela pode se tornar a própria terapeuta dela, para que a pessoa não sinta aquela dependência terapêutica, né? Tem algumas abordagens que a pessoa fica anos e anos e anos e anos fazendo terapia, mas esse não é o objetivo da TCC. A TCC ela trabalha com coisas pontuais e promove para que a pessoa ensina a pessoa para que ela mesma possa se autoterapeutizar ao longo da vida dela. E falar sobre as possíveis recaídas também é bem importante, porque se a pessoa tem uma recaída, é sinal que algo já funcionou, sinal que ela estava melhor. E quando você dá essa antecipação e fala, olha,
pode ser que sim, que você volte a ter aqueles sintomas de novo, e aí você vai ensinar a pessoa a sair daquilo por si só, seja utilizando uma técnica de auto-hipnose, né, uma técnica de controle de ansiedade, e aí você vai avaliar, né, o que é a demanda dela, o que você está tratando, e ensinar a melhor forma, para que ela mesma possa se dar esse auto-amparo, sem precisar toda hora estar correndo até o consultório de terapia. Mas é óbvio que você vai se deixar disponível para o seu cliente, né? Caso ele precise realmente e não se dê conta sozinho, óbvio que ele vai poder te procurar, fazer uma outra sessão, né? Ou que você vá lá e faça uma intervenção, se caso necessário. O princípio 7 fala que a terapia cognitiva visa ter um tempo limitado. A TCC ela é uma das terapias breves, assim como a hipnoterapia também é conhecida, né? A hipnoterapia ela pode facilmente resolver problemas em 1, 2, 3, 5 sessões. Eu mesmo particularmente não conheço nenhum caso de pessoa, de paciente que ficou anos fazendo terapia com hipnose. E também nem com a TCC. A TCC eu até conheço alguns casos aí de pessoas que passaram 1 ano, 2 anos, que para as abordagens tradicionais da psicologia também é considerado um tempo relativamente rápido, né? Quando se usa a TCC pura. Mas quando você pega esses elementos e utiliza com hipnose, você tende a reduzir esse tempo ainda mais. Então, é muito comum que nos consultórios, né, os terapeutas cognitivos já digam logo nas primeiras sessões quantas sessões vão precisar. Óbvio que isso é maleável, mas normalmente, né, o pessoal da TCC, óbvio que isso também é bem discutível, eles trabalham entre 4 a 14 sessões. Né? Óbvio que eles sempre têm em mente que pode ser que tem pessoas que vão precisar de bem mais sessões do que isso. Mas a média vai girar em torno disso, né? Se até essas 14 sessões a pessoa não apresentar nenhum tipo de melhora, né, ou não melhorar o suficiente, aí continua. Mas é muito comum que dentro desse período a pessoa já resolva o problema ou já se sinta bem melhor. As sessões de terapia cognitiva são estruturadas. Isso cabe ao terapeuta fazer isso em todas as sessões, né? O terapeuta da TCC ele vai trabalhar com uma agenda a ser cumprida. Então eu falo assim, olha, hoje a gente vai iniciar a nossa sessão fazendo uma revisão do que aconteceu na semana, a gente vai fazer aí uma revisão de como que saiu a sua tarefinha de casa, né? Se você fez exercício, se teve dificuldade. Depois a gente vai falar sobre tal coisa, né? Se você tiver alguma demanda nova, né, que a gente ainda não combinou nas sessões anteriores, né, e se for algo mais urgente, né, tudo bem, a gente pode até conversar agora. Se não, a gente vai seguir o nosso plano. Tem toda uma estrutura de sessões, né? Na hipnoterapia também é possível fazer isso. Se você pegar o protocolo que eu vou passar mais à frente, você pode estruturar, fazer uma sessão de regressão, outra sessão de terapia da cadeia do perdão, outra sessão fazer uma de sensibilização, ou fazer uma ponte ao futuro. Você pode ir quebrando o sistema, né? Quebrando o protocolo em várias sessões pré-definidas, né? Ou você pode ir trabalhando de acordo com a demanda, como vai surgindo. Isso não é tão recomendado, né? A não ser que você não conheça ainda as demandas. Se você já fez uma boa anamnese, já traçou todos os objetivos, aí sim você pode pegar um protocolo e seguir ele, óbvio que tendo em mente que, se precisar, se surgir alguma coisa a mais, esteja preparado para dar aquela desviada. A terapia cognitiva ensina os pacientes a identificar, a avaliar e a responder a seus pensamentos e crenças disfuncionais. Quando você pega aquele modelo cognitivo e ensina para o seu cliente, e ele passa a entender que alguns pensamentos são disfuncionais, você explica, né, o que é funcional e o que é disfuncional, e ele passa a entender quais comportamentos são funcionais, quais comportamentos são disfuncionais, ele mesmo, ao longo do dia a dia, ele vai começar a dar aquela sacada, fala assim, opa, esse pensamento aqui não foi muito legal, preciso trabalhar isso, preciso questionar esse pensamento. Então é importante você fazer essa psicoeducação e ensinar ele a fazer essas identificações e questionamentos. E o último fala que a terapia cognitiva utiliza uma variedade de técnicas para mudar pensamento, humor e comportamento. A
TCC é uma das abordagens que mais tem técnicas, tem livros e livros só de técnicas, mas o importante não é você sair decorando técnicas. Ah, hoje eu vou usar a técnica tal porque, sei lá, eu acho que ela é bonitinha. Não é esse o critério. Você vai utilizar as técnicas de acordo com a demanda do seu cliente e de acordo com o momento da terapia. Tem momentos em que determinada técnica se aplica muito bem para aquela pessoa, porém, vão ter momentos que aquela técnica não vai ser adequada. Então você fala assim, putz, eu quero usar essa técnica, mas você fala assim, ah não, mas agora não é o momento. Pode ser que nas próximas sessões, aí sim seja o momento certo de usar. E a TCC, assim como a gente fala muito na hipnoterapia, é sobre utilizar ferramentas. Então os terapeutas eles são bem abertos a usar técnicas de EMDR, de mindfulness, né, de hipnose, né? Então tem muitos psicólogos da TCC que utilizam a hipnose lá como em alguns momentos pontuais da terapia, né? Não são especialistas em apenas utilizar a hipnose, mas em alguns momentos acabam utilizando. Inclusive tem uma técnica que chama relaxamento seguido de imaginação guiada. Então, fica aí a seu critério definir o que é isso. É importante que você tenha essa caixa de ferramentas bem extensas para que você saiba qual a mais adequada para o seu cliente naquele momento. Afinal de contas, se você só tem um martelo na sua mão, qualquer problema que você vai achar na sua frente, você vai achar que é prego. E o martelo não vai resolver todos os problemas. Às vezes você precisa de uma chave de fenda, de um alicate. Então, por isso que é importante você estudar várias coisas, conhecer várias técnicas, conhecer várias abordagens, e aí você vai ter tipo um cinto de utilidades do Batman ali, que a hora que você precisar, você vai pegar a arma correta e utilizar para aquela pessoa. Então, eu espero que esses princípios sejam úteis para você. Óbvio que você não precisa decorar todos eles, mas sim introjetar a ideia de cada um deles. Se você quiser consultar diretamente da fonte o livro da Judith Beck, ela explica todos esses 10 pontos utilizando um exemplo de uma paciente que ela atendeu, que no caso no livro é a Sally. Então ela, em vez de explicar o conceito desses princípios, ela vai dando exemplos práticos desses atendimentos que ela fez com a Sally. Então eu recomendo muito essa leitura. Se você tem interesse em terapia cognitiva, esse livro da Judith é fundamental, né? Assim como vários outros também. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, ou manda lá no nosso grupo VIP de alunos, que aí a gente vai debater sobre isso, conversar e tirar todas as suas dúvidas. Então, até a próxima aula.